Pai do Senhor, quero trazer uma palavra para você nesse dia. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim: Não vos coloqueis, preste bem atenção, não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça e a iniquidade? Ou que comunhão há da luz com as trevas? Aqui nós aprendemos sobre uma palavra muito dita, o jugo desigual. O que é o jugo? Vamos entender isso. O jugo é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir dois bois, para que andem paralelamente, no mesmo compasso, enquanto puxa ou um arado ou uma carroça. É também chamado de canga ou junta de bois. Uma junta de bois conduzida em jugo desigual, com um boi mais forte ou mais alto do que o outro, faz com que a condução se mova irregularmente. Quando os bois estão sobre o jugo desigual, eles não conseguem caminhar unidos, em harmonia. Naturalmente se torna uma caminhada em desacordo. É disso que está tratando a orientação do apóstolo cristão chamado Paulo à igreja de Corinto. Quanto às relações ali da vida, o apóstolo desencorajou os cristãos de firmarem aliança com os não cristãos, porque os que creem e os que não creem são opostos no modo de pensar. Não há comunhão na forma de conduzir as relações da vida, ao ponto do apóstolo indagar: que acordo pode ter o fiel a Deus com o infiel? Tem gente que diz assim: só temos modos de pensar diferente, isso não tem problema. Tem tudo a ver, meu irmão. Tem tudo a ver, minha irmã. Sabe por quê? É jugo desigual. Caminhe com os afins. Porque quando você caminha com uma pessoa que pensa contrário, você está em jugo desigual e isso acarreta grandes e sérios problemas para tudo, todas as áreas da sua vida. O crente, com alguém que caminha em jugo desigual ao seu lado, fica tentando alinhar. E a tentativa de alinhar a peregrinação do cristão com alguém em jugo desigual, seja em qual área for, só acabará resultando em uma relação desgastada. Justamente por terem pensamentos e opiniões opostas. Observamos no caso de uma união caracterizada em jugo desigual, para que essa relação funcione minimamente possível, uma das partes terá que abandonar em algum momento o seu senso de convicção moral
seus valores mais íntimos, seus princípios sociais e até espirituais, tendo que avançar em concordância ao pensamento do outro, para poder alinhar a caminhada. Logo, conceitos e crenças que deveriam ser unidas terão que ser deixadas para trás. O que surtirá em uma sensação de perda, desconforto, irritabilidade, desarmonia, sacrifício unilateral. Queridos e queridas, não dá. Quando você não caminha em julgo igual com alguém, você se frustra e você acaba, cedo ou tarde, ferindo princípios. O julgo desigual pode ser encontrado não apenas no meio cristão, mas também em relações de negócios. Afinal, esse princípio não se prende apenas a vínculos de matrimônio, de igreja, mas a toda forma de aliança que tem a pretensão de ser contínua e estável. Todavia, a união mais próxima que uma pessoa pode ter com a outra é o casamento. E no casamento, o plano de Deus é para que um homem e uma mulher se tornem uma só carne. E quando alguém se torna uma só carne, todas as coisas começam a se juntarem, se unirem. Lá em Gênesis 2:24 vai dizer, né? Uma só carne. É uma relação tão íntima que o casal se torna um. Eles começam a concordar um com o outro. Não se sacrificam para poder agradar, mas concordam verdadeiramente. Isso é uma aliança. Começam a abrir mão de um lado e do outro até que, como se fossem pontas sendo lapidadas, até que se unificam verdadeiramente. Quem gostava do preto e quem gostava do branco passam os dois a gostar de uma cor só. Quem era da esquerda, quem era da direita, escolhem um lado e são juntos. Até a religião, eles se unificam. Isso é casamento. Isso é unidade. Isso é caminhar juntos. Bispo, eu não posso ter a minha opinião. Opinião é uma coisa. Unidade, união é outra. Se você está com a opinião contrária a quem você caminha junto, seja no casamento, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja onde for, tem algo errado. É a Bíblia quem diz. Você está em julgo desigual. A união, o julgo igual, a aliança é uma relação tão íntima que os dois lados se tornam um só. E após julgarem que o outro acaba tendo razão, os dois lados começam a entender que o outro não está errado e chegam a um consenso. Possuem concordância, princípios de ética. E assim prosperam. Assim a harmonia, a paz no convívio. Num convívio para o bem, do bem. Na confissão da mesma fé. Tem pessoas que têm fé para que o mar se abra. E tem outras que têm fé que passarão por cima do mar. Mas os dois têm a fé que chegarão do outro lado. Então é uma fé única. É a fé voltada à vitória.
e não uma fé de aceitar a derrota. E não, é impossível atravessar o Mar Vermelho, eu estou sendo lógica. A fé não é lógica. A fé é sobrenatural. Fé sobre a manifestação incontestável do amor de Deus. Sem esse nível de unidade, será duvidosa uma perene e pacífica relação entre os opostos, o que contribuirá para que uma convivência difícil e desgastante torne uma prisão emocional intolerável para ambas as partes. Especificamente quando a união em geral acredita que só pode ser entre pessoas que pensam igual. O ideal deveria ser entre pessoas que estão dispostas a renunciar por uma só coisa, pela verdade única que é Deus. Essa ideia parte do pressuposto de que, supostamente, o jugo desigual entre membros da mesma eclesiologia, afinal todos são críveis da mesma doutrina. A princípio, razoavelmente, esse raciocínio é pertinente, porém é bom lembrar que nem todos os que estão dentro da igreja vivem a coerência dos valores cristãos. Com isso, é bem possível ocorrer relacionamentos caracterizados em jugo desigual dentro da própria igreja. Tanto que muitas admoestações apostólicas visavam o incrédulo, que justamente se dizia cristão por apenas conviver dentro do ambiente eclesiástico. Portanto, meu irmão, minha irmã, o jugo desigual, muito mais do que uma filiação religiosa, muito mais do que membrar numa igreja, muito mais do que ser alguém, um título dentro da igreja, ela fala de união, de um só Espírito, e esse Espírito é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é espírito de confusão. Ele não fala uma coisa para uma pessoa e outra coisa para outra pessoa. A união de um modo de ser, de vida, vivida da mesma visão espiritual. Com isso, vemos na palavra do apóstolo dirigida a Coríntios, temos um ensino duradouro, eficaz e que pode ser útil a qualquer contexto da vida. Afinal, não é aconselhável estabelecer sociedade entre pessoas com interesses e valores opostos. E eu te sugiro, para finalizar, com sabedoria, fuja do jugo desigual. Caminhe com a sua igreja em jugo igual. Se você não consegue concordar com os ensinamentos, os princípios, a doutrina da sua igreja, você está em jugo desigual com ela. Fuja do jugo desigual. Busque aquilo que você acha que está mais de acordo com a sua vida, com o seu modo de pensar, ou então busque mudança. Busque se encaixar dentro dos princípios da sua igreja, porque isso também vai reter bênção. Enquanto a igreja tenta, o altar, a dirigência, os pastores tentam puxar para frente, você com a discordância vai puxar o jugo para trás. E isso vai trazer um atrofiamento da obra do Senhor
e reter as suas bênçãos. Vai passar o tempo, você vai estar dentro da igreja e nada vai acontecer na sua vida. E você ainda vai estar empacando o crescimento da obra do Senhor. Observe, faça uma análise se você está em julgo igual ou desigual. E tome uma posição rapidamente na sua vida, pelo teu próprio bem e pelo bem da igreja do Senhor. Deus abençoe e a paz.